seu time é aquele time que marca pesado, que os jogadores vão em cima do jogador que tá com a bola, roubam a bola e conseguem gerar um contra-ataque, conseguem gerar ali uma pressão, roubam a bola e fazem um gol? Ou o seu time, né, os zagueiros, meio-campistas e atacantes, são daqueles que simplesmente ficam ali olhando e nunca fazem nada? Pois bem, aqui nesse vídeo eu vou mostrar quais são os líderes do campeonato e os piores times do campeonato quando o quesito é desarmes, interceptações e bloqueios na hora de passe, na hora de finalização. Então, né, deixe seu comentário aqui. Qual time que você acha que vai ser top 1, top 5, né, e quais serão os Z1, Z5 do Campeonato Brasileiro de 2025. Então deixe seu like, deixe seu comentário aqui, o que você acha, e segue a página aí, vamos embora, para me ajudar bastante e fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas também. Então, começando pelos desarmes. Vamos lá, desarmes aqui, como você pode perceber, são todos os times, né, a quantidade de partidas. Alguns times têm menos partidas, outros têm mais partidas. Isso acaba interferindo um pouco, porque a gente pega os valores absolutos. Então vamos lá. A nível de valores absolutos, o time que mais desarmou no Campeonato Brasileiro até agora foi o Internacional com 395 desarmes. Cara, isso é muita coisa. Depois vem o Cruzeiro com 390, junto do Fortaleza, Grêmio, Santos com 384, São Paulo também com 384. E lá embaixo nós temos Fluminense com 303, Vasco com 305, Juventude com 316, Sport, Mirassol e Flamengo com 318, cada um dos dois, e Flamengo 325. Esses valores aqui, você começa a pensar o seguinte: pô, Wallace, esses desarmes são algo muito bom, algo muito ruim, o que isso significa? Porque, por exemplo, o Flamengo está em primeiro, está lá em 15º em desarmes, né? O Fluminense não está horrível, mas não está bem, e é o que menos tem desarmes. E aí tu pega, por exemplo, o Santos, que está mal, tem muito mais desarmes. Fortaleza, que está na zona. Cara, desarme vai depender muito se o time joga muito defensivamente. Quanto mais defensivamente ele jogar, mais ele precisa desarmar, principalmente na hora de um chute a gol, na hora de um lance de perigo. E aí, quanto menos ele fica com a bola, mais ele precisa desarmar. Então, o número de desarmes em si, às vezes, não é uma métrica muito boa. Às vezes, a gente precisa analisar a quantidade de desarmes em função do tempo de posse de bola. Então, se um time fica 30% com a posse de bola e tem 500 desarmes, tá normal. Agora, fica 20% com a posse de bola, 20% do jogo todo, e tem 10 desarmes, tem uma coisa errada aí. Tomou de 500-0? Então, tudo isso precisa ser analisado. Só que, além dos desarmes, tem um desarmes ganhos. O que seriam os desarmes ganhos, para você que não sabe? É quando você rouba a bola e a bola fica contigo. Desarme é: você consegue tirar a bola, mas a bola sobe para o jogador do seu time, entendeu? É o que é diferente de bloqueio. Né? Bloqueio, a bola está transicionando, está se movimentando, e você acaba, né, bloqueando a trajetória dela. Então, em desarmes ganhos, a gente tem aqui, ó, em primeiro, Grêmio; segundo, Cruzeiro; terceiro, São Paulo; quarto, Santos; quinto, Internacional, ou seja, o Internacional, que era primeiro em desarmes absolutos, agora é quinto em desarmes ganhos. Corinthians agora é sexto. Lá embaixo tem Vasco da Gama com desarmes ganhos, Juventude depois, Fluminense, Mirassol, Atlético Mineiro e Sport Recife. O Flamengo dá um salto para décimo quando vai de desarmes puros para desarmes ganhos. Ou seja, os desarmes são mais efetivos, eles conseguem, às vezes, demorar um pouquinho para desarmar, e o desarme já é mais efetivo, né? O Flamengo tem uma posse de bola muito alta comparado com os outros times, então eles roubam a bola e ficam com a bola. E aí isso é muito interessante a nível de ser efetivo nas jogadas, né? Você não gastar energia para fazer alguma coisa e a bola sobrar. Dependendo da situação, é claro que você tem que fazer. Mas quanto maior a relação entre desarmes ganhos e desarmes, melhor, porque você pega a bola e fica com ela para cima. Agora vamos de bloqueios. Né? Tem os números totais dos bloqueios, que é a soma dos chutes bloqueados e dos passes bloqueados. Vamos um por um, né? Em vez da gente olhar só o número total, vamos observar os chutes bloqueados e os passes, né, separadamente. Então, o time que
mais cede chute, mas que intercepta esse chute é o Juventude com 100 chutes interceptados, né? 100 chutes bloqueados, Vitória com 90, Bragantino com 88, e aí Bragantino com 88, Fluminense chutou pouco a gol, São Paulo 85, Mirassol 85, Grêmio 83. Pega, por exemplo, o Grêmio, que é um time que está nesse momento ali um time mais defensivo, Juventude que tem tomado gol a rodo, Vitória que está na zona de rebaixamento, né? Esses times geralmente acabam sofrendo mais na parte defensiva. E aí, como o Flamengo é o time que menos sofre gol, menos sofreu gol, é o time em tese que menos precisa também sofrer, né, bloquear chute. Aí depois tem o Sport Recife, Fluminense, Ceará, Palmeiras e Atlético Mineiro. Curiosidade é esse Sport Recife, que está na última posição, fez menos gols do que qualquer outro time, tomou gol pra caramba e bloqueou pouco chute. Ou seja, se eles tivessem bloqueado um pouco mais esses chutes, talvez não tivessem tomado tantos gols. Agora a gente falando de passes bloqueados, né? Esses passes bloqueados é diferente dos chutes, né? E aí muda a organização. O time que mais bloqueou passe foi o Bragantino, seguido de Cruzeiro, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Santos. E lá embaixo, o time que menos bloqueou passe, Bahia, Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, Vasco e Corinthians. Curiosidade para o time do Bahia, que interceptou apenas 105 passes, né? E o Fluminense teve 142 passes interceptados. O Bahia interceptou passe pra caramba no jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Interceptou muito passe. Ou seja, eles jogaram com a fraqueza deles, pensando talvez, daqui é a estratégia do Rogério Ceni. Eu sei que eu não consigo cortar a linha de passe dos jogadores, então eu preciso aprender a fazer isso para que esse jogo eu não saia derrotado do meu próprio campo, né? Porque o Fluminense ele joga muito em profundidade com Keno, com Serna, com Canóbio, com qualquer jogador pelas pontas, sempre foi assim. E aí se tivesse pensado em fazer algo pouco diferente, talvez tivesse ali tido mais soluções ofensivas do que todos os passes serem interceptados, né, pela lateral direita. E aí, por fim, para a gente finalizar esse vídeo, né, por fim, a gente vai nas interceptações. Pera aí. Aqui, acabei clicando errado. Interceptações. O time que mais interceptou foi o Atlético Mineiro, com 208. São Paulo, com 193. Sport Recife, Grêmio, Cruzeiro e Bragantino. Lá embaixo, o time que menos interceptou, 128, Fluminense, seguido de Ceará, Flamengo, Palmeiras, Vasco e Botafogo. Ou seja, os 4 do Rio, tudo ali embaixo, nível de interceptação. Na curiosidade, não saberia explicar por que esses times teriam essa quantidade de interceptações, sendo que não estão nessas posições aí quando a gente fala de bloqueio e desarme. O que é curioso. É curioso porque o Fluminense não é o último nível de desarme, não é o último nível de placa, não, acho que de desarme é não dos últimos, né? Não é um dos últimos níveis de bloqueio, né? Tá bem acima do Bahia, que foi o último. Já o Bahia, 105 passes bloqueados e 162 interceptações. Eu achei bem curioso, né, como essas métricas a gente consegue observar. Tudo isso faz parte do jogo, tudo isso um técnico e os scouts precisam contabilizar na hora de saber qual jogador colocar. Hoje o futebol ele é muito mais do que simplesmente você pegar um jogador e colocar ele lá para fazer a função. Jogadores têm pontos fortes, têm pontos fracos, e você não saber jogar com os pontos fortes contra os pontos fracos do outro time é basicamente tentar trazer o século passado para hoje, né? E você acabar gastando mais energia com algo que você poderia gastar menos energia, né? E eu vou dar um exemplo para você. Fazer o René subir tanto, sendo que o René é muito melhor defensivamente do que ofensivamente, e forçar ele a sempre estar subindo e gerar aquele buraco, né, é perda de energia para ele.
Assim como, por exemplo, Samuel Xavier, que é ótimo ofensivamente. Ele é muito raçudo lá na parte defensiva também. Mas você dá a oportunidade do Samuel Xavier ser mais ofensivo, é você colocar um jogador muito bom no ataque o tempo inteiro e vai literalmente forçar o outro time a não subir com o seu lateral, porque senão vai gerar sempre um buraco ali. Então, essas coisas simples assim, né, a gente consegue observar com esses números. Com esses números, eles dão muito mais informações pra gente, coisas que a gente antigamente não via. Então é isso, meu nome é Wallace e eu estou aqui sempre no YouTube falando sobre estatísticas de futebol, em específico do Fluminense. Então é isso, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.